Convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Nós estávamos ali falando com a reverenda Lucilvânia, Gades Barnett, dizia assim, Gades Barnett tocava na rádio. O Déio já é da época do Oficina, né? Quantos anos? Passaram já, tá quantos anos já? Irmão, É que na época eu estava 45 quilos mais gordo, daí está mais forte, né? É bênção do céu, muito bom ter aqui, no nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 9. Nós vamos falar um pouco sobre o encontro de Jesus. Na série de mensagens, a primeira mensagem nós ouvimos, na verdade, a campanha Encontro com Jesus. Nós ouvimos um encontro de Nicodemos com o Senhor. Logo em seguida, a reverenda Lucilvana ministrou ao nosso coração sobre Samaritana, a mulher samaritana. E quarta passada, a ministra Tesa falou sobre o coxo do tanque de Betesda. E hoje nós vamos falar sobre o cego de nascença. E se você tiver com a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse o seu iPad, seu iPhone, seu celular, enfim. Mas o verso de número 1 vai dizer assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Vamos repetir essa frase? Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Hoje à noite, com a graça do Senhor Jesus Cristo e seu Espírito Santo, eu quero poder trazer um pouco daquilo que meu coração tem saltado nessa série de mensagens, nesse tempo de campanha. E ao falarmos sobre isso, ao trazer sobre o cego de nascença, é mais um encontro que Jesus tem, mas eu não quero chover no molhado com você hoje à noite. Eu quero me permitir que o Espírito Santo nos leve a uma dimensão um pouco fora da teologia, fora do sermão, conhecido por demais por nós, e sabermos de algo que era um cego de nascença, e enfim. O fato é que o texto vai começar dizendo na narrativa, no Evangelho de João, quando esse vos fala para a igreja, para a congregação. Mateus vai falar aos judeus, aos gregos. Marcos vai falar aos romanos, aos gentios. Lucas, cada um na sua especialidade, a um público um pouco mais letizado. João vai ministrar diretamente para o público, como nós, a igreja. E o texto vai começar na narrativa dizendo que viu Jesus, um cego de nascença. É curioso que quando nós temos a narrativa de uma campanha como o Encontro com Jesus, eu preciso entender algumas coisas, antes de mais nada, como pano de fundo. Quando os discípulos, ao ver esse moço cego, e você conhece a narrativa do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, por diversas vezes, tanto um quanto outros vão dizer, sejam discípulos ou sejam fariseus, ou doutores da lei, escribas, enfim, dizer quem pecou, quem está em pecado. E por diversas vezes você vai ver na narrativa, ou Jesus dizendo, vai e não peques mais, nem ele e nem os seus pais. Por que essa questão? Porque nesse tempo, os judeus, os fariseus, a cultura judaica tinha por si algo que dizia: se alguém está passando por uma enfermidade, se alguém está enfrentando uma circunstância difícil, é cego, é manco, é coxo, é surdo, essa pessoa cometeu algum pecado, ou ela ou os seus pais. Alguém pecou. Eu vou pedir para você me ajudar no retorno e talvez diminuir um pouco aqui, que aí não dá um pouco de reverberação, só me dá um pouco mais de retorno, que eu grito um pouco menos. Isso, já ajudou bastante, obrigado. Olha que interessante.
E era de costume, ao ver alguém doente, dizer: quem pecou? Quem que está em pecado? Foram eles ou foram seus pais? Porque era da cultura. E a cultura do judeu, ao ver alguém doente, ele vai dizer que enquanto não lhe fosse perdoado, ele não seria curado. A ponto que se alguém morresse enfermo, dizia: não foi perdoado, não teve um encontro, não teve salvação. Então, quando nós vemos o texto na sequência dizendo que a primeira atitude dos discípulos em olhar, vai dizer assim: quem pecou? E é curioso que eu quero chamar a sua atenção para algo muito específico, que quem está fazendo a pergunta é discípulo e é judeu, e está declarando algo assim: quem pecou? Porque, de fato, quando nós vemos alguém passando por alguma adversidade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, eu não sei você, vindo eu, oriundo de Deus e amor, passei pela Bleia, passei pela Batista, passei por alguns lugares, hoje eu estava na Igreja do Nazareno, já há bastante tempo na Nazareno, mas eu sou da época que os antigos diziam: está passando por prova, está em pecado, está passando por isso aqui, pecou, está enfrentando alguma coisa, você pisou na bola. E o fato é que os discípulos estão dizendo na sua narrativa que quem pecou? Ele ou seus pais? Jesus vai dar uma resposta sensacional: nem ele e nem seus pais. Mas tudo isso para que a glória do Pai fosse manifestada através dele. Aprenda uma coisa e eu começo a ministrar. Quando eu tenho um encontro com Jesus, algo é manifesto na minha vida, para que o nome dele seja glorificado. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a adversidade que você está enfrentando, eu não sei qual é o ciclo que você está, se está no meio, se está no início ou se está no final, mas eu quero dizer que independente do que possam estar falando ao seu respeito, fique tranquilo, melhor é o fim do que o começo. E o texto vai continuar na sua narrativa dizendo: viu Jesus. Sabe o que é curioso? Que quem está vendo não é o pastor, quem está vendo não é o ministro, quem está vendo não é o líder, quem está vendo não é o ministério, quem está vendo não é a congregação, quem está vendo não é a igreja parente, quem está vendo é o dono da igreja, é Jesus. E é curioso que de todos os tempos, que nós falamos sobre o encontro nas narrativas do Evangelho de João, e nós vamos ver, ainda tem 2 quarta-feiras para se falar, você vai ver Nicodemos indo até Jesus. Depois você vai ver Jesus indo até a mulher samaritana. Depois você vai ver Jesus indo até o tanque de Betesda encontrar E agora nós vamos ver Jesus indo até o cego. Sabe o que é interessante? Que há um vínculo muito poderoso nisso. Porque nós ouvimos por diversas vezes ministrações, palavras, você precisa ir ao encontro de Jesus, e de fato eu preciso ir ao encontro de Jesus, e não tem problema nenhum, porque de fato Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas é interessante que tem pessoas que vão vir até Jesus, mas é interessante que tem pessoas que Jesus vai até ela. Alguém está pegando a visão? Hoje à noite eu preciso entender que há encontros que eu não programo. Quem programa é o céu, quem marca é o céu, quem agenda é o céu. O texto começa dizendo que viu Jesus, o cego de nascença, e ele vai até o cego. Eu não sei o que é que você veio aqui na expectativa do teu coração, mas eu sou da antiga, como nós dissemos quarta passada, daquele que dizia: eu marquei um encontro com Deus. Você também é, irmão, vem comigo. Nesse lugar. E o que? Seu é real, gozarei, eu marquei o encontro com Deus. Aí tem a continuação: basta que me toque. E é interessante que não é agora o ato de o cego tocar, o cego clamar, mas é o ato de Jesus tocar, transformar. Quando nós temos
uma busca, escute isso é fenomenal para a nossa vida, a gente precisa entender. Algumas coisas que nós, quando lemos, revela, salta aos nossos olhos, é como se fosse o filme de Matrix, sabe aquelas letrinhas que vai saltando e vai pulando, e quando você lê esse texto, você lê, eu não tenho esboço, eu não tenho nada, mas quando eu lia, e quando eu me permitia, não só hoje, mas desde quando sentamos com o reverendo Sandro, nosso pastor, e conversávamos sobre o que nós íamos fazer esse mês, e veio o meu tempo, eu falei, Senhor, que palavra poderosa, eu me senti agraciado, porque é interessante que todos os encontros que alguém tem com Jesus, todos os encontros vão ver que a necessidade é parecida com a minha e com a sua. Nós vamos até Jesus porque necessitamos de algo, e aí sim, recebemos algo que de fato nós precisamos, mas a diferença é que ao tocá-lo, eu posso receber o que eu preciso, mas quando ele toca, eu recebo de fato o que eu necessito receber. Vou repetir, alguém pegou a visão e eu vou falar. Quando eu venho ao culto, à igreja, à oração, à congregação, à consagração, ao jejum, à semana oxigênio, eu venho porque eu busco algo. E esse fato de buscar não está errado, eu posso buscar, de fato é provável que eu receba, mas há uma diferença. Quando eu me chego até Ele, eu recebo aquilo que eu acho que preciso, mas quando Ele chega até mim, eu recebo de fato o que é que eu necessito para a minha vida. Prova-me isso, provo. O cego de nascença não tem a sua visão física, precisa ter a sua visibilidade, e é desde nascença. Esse moço não só vai ter a sua visão, não é restituída, porque ele nunca viu, mas agora é tudo novo para ele. Ele vai ver algo novo, mas a sua alma também vai passar a enxergar de uma maneira diferente. Se ele vai até Jesus como Bartimeu, que está na beira do caminho, clamando, ele entende que ele já viu e agora ele vai ver fisicamente. Esse moço não só precisa enxergar no mundo físico, mas ele vai passar a enxergar no mundo espiritual. Eu não sei o que é que tem roubado a sua visão espiritual, mas quando eu tenho um encontro com Jesus, eu começo a fazer igual Estevão. Eu não vejo mais o céu fechado, eu começo a contemplar os céus abertos. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque vem dias, passam dias, noites e passam noites, a gente vem para a igreja e parece que a nossa vida continua a mesma coisa, não mudou nada. Sabe por quê? É porque a gente está olhando com a ótica humana, com a visão humana, e eu preciso entender que não é só a humana que Ele quer nos revelar, mas coisas espirituais Ele tem para nos mostrar e dizer assim, tem algo maior chegando. O fato de eu não estar vendo não significa que Deus não está trabalhando ao meu favor. Você não está vendo, você não está percebendo, mas já ficou um dia sem o seu marido colocar o pé na rua para beber. Já deve ter um dia que seu esposo não saiu para se encontrar com as más companhias. Já deve ter um dia que o seu patrão falou menos áspero com você. Já deve ter um dia que as coisas mudou. Significa que Deus está agindo, é que você não está percebendo da maneira que você gostaria de perceber. Deus não trabalha na nossa lógica, Deus trabalha na ordem do céu. E quando nós passamos por algo difícil, a gente não consegue entender algo que é revelador. Que na sequência dos textos, do verso, quando Jesus está dizendo assim, não é pecado, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas o que tem aqui é para que o que há de ser manifesto da parte de Deus seja manifesto. E aí ele vai trazer algo revelador. E aqui que eu quero, já estou ministrando. Jesus vai dizer assim, porque ainda é dia, eu preciso trabalhar. O filho ainda trabalha, porque haverá a noite. Quando chegar a noite, não se pode trabalhar. Haverá uma escuridão, um blackout total. E esse blackout não significa que a lua não vai mais brilhar, não vai chegar nada, não. Os deuses desses séculos vos cegarão o vosso entendimento. Você está entendendo que haverá um blackout total no mundo espiritual de muitas pessoas que já não conseguem mais enxergar. E aí ele está dizendo, por enquanto, eu sou a luz do mundo. Pega essa visão agora. Jesus está dizendo, por enquanto, eu sou a luz do mundo.
Mas vai ter um tempo, que eu não estarei mais aqui. E quem vai ser as luzes que vão brilhar agora? Quem serão as luzes? Mateus capítulo 5, verso 13 e verso 14 vai revelar isso. Vós sois sal da terra, e vós sois luz. Alguém está pegando essa visão, meu irmão? Sabe o que Jesus está dizendo? Por enquanto eu estou brilhando, mas haverá um momento que quem vai brilhar vai ser você, através daquilo que Ele vai manifestar em você. Você está esperando que alguém vai bater lá na porta da sua casa, da sua família, para falar de Jesus. Jesus está dizendo, não, eu vou te usar, porque eu estou te levantando como luz, como lugar de quem vai passar essa salvação. Jesus está dizendo assim, por enquanto eu sou a luz, mas haverá um momento que essa luz estará em você, através do Espírito Santo. Você consegue entender que agora, não mais por intermédio do agir, mas cada um de nós somos o luzeiro. Jesus vai dizer, não se pode esconder um candeeiro debaixo de uma cama, porque se você esconder, ele vai continuar aceso. Você já tentou colocar uma lanterna debaixo da cama, irmão? Ainda você olha e você consegue perceber que tem alguma coisa acesa. Assim vai ser a sua vida quando nós temos um encontro com Jesus, e que de fato nós somos encontrados por Ele. Não só o encontramos, mas quando Ele nos encontra, a mudança, a transformação, eu passo a brilhar. Eu sou o ambiente de luz, porque eu sou o portador da presença do Espírito Santo de Deus. Quem tem um encontro com Jesus é portador dessa luz, é portador dessa presença, é portador dessa graça, é portador dessa energia espiritual, é portador de algo transformador, porque foi transformado para transformar. O encontro com Jesus transforma para ser alguém que transforma outras pessoas. Jesus vai continuar dizendo para os discípulos e vai dizer assim, eu sou a luz, mas haverá um momento que haverá escuridão, mas vocês vão brilhar. Lá no sermão da montanha, no capítulo 5, quando Jesus sobe para a conferência lá na montanha, dos 5, 6, 7 e 8, quando ele está lá na montanha, ele está nessa narrativa, e ele está lembrando os discípulos daquilo que ele falou, e a sequência que ele vai dizer é que é algo fenomenal. Para complementar esse pano de fundo, para você entender, algo revelador para a nossa vida. Jesus está operando, e agora ele pega a sua saliva, o seu cuspe, pega o barro, mistura e faz um lodo, e ele coloca sobre a vista, os olhos daquele cego, e ele manda com que aquele cego vai ao tanque de Siloé, que está em Jerusalém, para que se lavasse. E esse então vai, lava, e diz o texto que ele volta vendo. Quem tem um encontro com Jesus, quem é encontrado por Jesus, porque a narrativa eu preciso entender, quem viu não foi o cego. Talvez você vai dizer, lógico pastor, ele é cego, sim, é óbvio, mas quem viu foi Jesus. Quem encontrou o cego de nascença foi Jesus. Volto a dizer, há encontros que eu vou e há encontros que Ele vem. Eu não sei você, mas quando eu saí de casa, eu vim na expectativa, desde manhã, quando nós acordamos e levantamos, quando iniciei a minha oração matinal, eu disse, Senhor, hoje é dia de encontro com o Senhor. Eu não sei se vai ser na parte da manhã, eu não sei se vai ser na parte da tarde, eu não sei se vai ser na parte da noite, mas o fato é que o meu coração está ansioso para o encontro que o Senhor tem com a minha vida. E aí o texto vai dizer que esse moço agora volta vendo, ele volta enxergando, a ponto de que ele não é reconhecido pelos vizinhos, por aqueles que moravam à volta da sua casa. Escute isso, quando eu tenho um encontro com Jesus, quando Ele me encontra, eu deixo de ser reconhecido pelo mundo e passo a ser reconhecido pelo céu.
Ah não, eu vou repetir, eu acho que você veio aqui, família Oitava, você está aqui ou não? Quando eu tenho um encontro com Jesus, eu deixo de ter reconhecimentos mundanos para ter um reconhecimento do reino do céu. Trago isso dentro da palavra. Quando os vizinhos veem aquele moço, ele vai dizer, por acaso, não era aquele nosso vizinho, que era mendigo, cego de nascença, e que pedia esmolas? Aí eles vão dizer assim, parece, parece, os trejeitos é dele, mas agora ele vê, agora ele enxerga, ele já não está mendigando. Meu irmão, pega essa visão pelo amor de Jesus Cristo. Quando eu tenho um encontro com Jesus, quando Ele me encontra, eu tenho mudança de hábitos, eu tenho mudança de comportamento, há uma transformação, e a graça de Jesus faz essas coisas com a gente, porque a graça de Jesus, ela não escolhe cor, ela não escolhe raça, ela não escolhe classe social. Quando a graça nos escolhe, estamos escolhidos, estamos marcados, e hoje à noite eu quero declarar, tem mais alguém aqui que a graça encontrou você puder dar um brado de vitória, pelo amor de Jesus. Quando eu tenho um encontro com Jesus, de fato as pessoas não nos reconhecem mais. O físico talvez não mude, mas o caráter, o que está do lado de dentro, é transformado. Aquele moço era um mendigo, pedia esmola, dependia da misericórdia humana, mas agora ele está na graça do Senhor Jesus Cristo. E eu queria te dizer isso, meu irmão, quem é achado pela graça, ele tem uma marca diferente. Quem é achado pela graça, ele canta diferente. Quem é achado pela graça, ele ora diferente. Quem é achado pela graça, ele ora diferente, ele prega diferente, ele canta diferente. Quem é achado pela graça, meu irmão, não tem como você não perceber, porque a graça te marcou, você é diferente, vive uma vida diferente. Você se torna irreconhecível. Você já reparou isso? Você já pegou algum novo convertido? Um dia desse nós conversamos com o irmão e falou assim, rapaz, o pessoal está falando que eu mudei, que eu estou diferente. Sim, a graça nos transforma. A graça muda. Quando eu tenho um encontro com Jesus, não é mais o mesmo palavreado, não é mais o mesmo comportamento. Eu vivo em santificação, eu vivo em purificação, eu busco as coisas do alto, eu não busco mais as coisas terrenas. As coisas terrenas vão ser uma consequência, porque agora Mateus vai dizer, busque as coisas do alto, busque primeiro o reino. Eu vivo no reino. Colossenses vai dizer, porque a minha cabeça está nas coisas que são de cima, as coisas terrenas não me prendem mais. Lembra do louvor do Gabriel Guedes? Que ele vai dizer que eu não tenho mais compromisso nenhum. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Eu comecei lá em cima, mas você entendeu? Não há mais coisas que me prendem. Eu não consigo mais viver por aqui. Por isso que há um desconhecimento dos vizinhos. Porque você quer saber de fato, irmão, se você é crente ou não, pergunta para o vizinho. Porque o vizinho sabe que horas que para a gritaria na sua casa, 1 da manhã, 2 da manhã. O vizinho sabe como que você trata a esposa e o esposo. O vizinho sabe como é as badernas das tuas crianças. Estou te falando isso, é os vizinhos. Olha o que diz aí, olha comigo. O verso de número 8. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Não é aquele cara que batia na esposa, que espancava os filhos? Parece que o irmão está mudado, está abraçando a esposa, trouxe rosas, trouxe bombom, chocolate, não vê a hora de ir para o culto, não lustra mais o carro, agora dá carona para alguém. Os vizinhos, você quer saber como você é, irmão? Eu melhorei, porque esses dias eu queria matar um vizinho meu.
E ali, irmão, era 3 horas da manhã, uma cantoria, você não dormia, não descansava. Aí o Espírito Santo vai trabalhando e você também vai falando com a pessoa. Você fala, irmão, você precisa mudar. Mas tem hora que os vizinhos vão denunciar esse fato, os colegas de trabalho. Alguém vai dizer, e aí eles vão dizer, parece com ele. Uns diziam, a ponto de que ele vai dizer, sou eu. Sabe por quê? Porque quando a graça nos acha, meu irmão, se não fosse a graça, escute isso, se não fosse a graça, eu não queria estar aqui. Queria estar no pagode, no samba, no rolê. Eu queria estar, mas a graça nos achou. E quando a graça nos acha, nós estamos na presença do Pai. Estamos adorando, estamos cultuando, estamos louvando, estamos exaltando aquele que é digno de ser exaltado. É porque a graça nos achou. A graça nos acorda no domingo da manhã para dizer assim, hoje eu tenho um encontro com Jesus. A graça nos desperta. Quem encontra com Jesus não tem desculpa para não estar na presença dEle. A graça faz isso conosco. Escute isso. E eu preciso correr. E vão se passando o tempo. Agora, esse moço vai ser levado diante dos fariseus. Porque eles vão dizer assim, esse moço aqui, ele era cego. E ele era cego desde nascença, mas agora ele está enxergando. E os fariseus vão começar a contestar. Você era cego mesmo? Você era pecador mesmo? Você nasceu assim porque... Quem que foi que pecou? Foi você? Foi seus pais? Quem que pecou? Você é nascido no pecado. Você, eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. E quem que te curou? Você é um homem chamado Jesus. E quem é ele? É profeta? Eu falei assim, eu acho que é profeta. Mas se é profeta, ele deve ser muito íntimo de Deus. Porque só pode ser, olha, eu não sei se ele é muito íntimo de Deus. Mas eu sei de uma coisa, eu era cego desde que nasci. Ele untou, misturou saliva com barro, colocou no meu olho, mandou eu ir até o tanque de Siloé, mandou eu me lavar. Eu me lavei e voltei e agora vejo. Aí ele causa um problemão enorme para esse homem que eles conheciam como Jesus. Porque, só para você entender, era sábado quando Jesus operou o milagre. E ao operar esse milagre, no costume judaico, no sabá, não poderia se fazer nada. Você já viu várias vezes Jesus dizendo, hipócritas, vocês levam comida para os bois, se eles caírem num buraco, vocês vão lá salvá-los. Escute isso, só para você entender a pincelada, dentro do pano de fundo. Quando era sábado, dia do descanso para eles, descanso físico, eles colocavam dentro dos coxos o farelo de ração e jogava água. Eles não faziam como nos dias comuns, jogava o farelo, colocava água e misturava. Quando Jesus cospe a saliva no barro e mistura, há um processo de trabalho e isso causa indignação. Não se pode fazer um movimento, escute isso. Se alguém ficasse doente naquela época, não podia tomar determinados remédios. Naquela época, olha o remédio, tem dentista aqui, cadê a irmã que trabalha com a Carla? Trabalha com a área da parte, se alguém tivesse dor de dente, naquela época, num dia normal, sem ser sábado, tomava vinagre e fazia bochecho. O vinagre tirava a dor, a inflamação. Naquela época, se alguém tivesse, num pleno sábado, dor de dente, no máximo que ele poderia ingerir o vinagre, para não fazer o esforço de bochejar, era comer na salada, para dar um alívio. Pegou a cultura ridícula e religiosa, e aí eles estão questionando Jesus, com aquele moço dizendo, ele infringiu a lei. Esse tal de Jesus não pode ser um profeta e muito menos pode ser de Deus. E aí ele vai dizer, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu não sou cego mais, eu vejo. Eles vão chamar o pai do menino. E ao chamar o pai do menino, eles vão dizer, esse moço é seu filho? É meu filho. E ele é cego de nascença. Mas você sabe o que aconteceu? Eu não sei. Pega essa visão que é algo revelador. Eu já pulei umas 3 tópicos ali, muito grande. Eu disse que eu não tenho esboço. Se você olhar no celular, ele está só gravado, marcado. Mas eu tenho que correr por causa do relógio, eu tenho que respeitar o tempo. E aí ele vai dizer assim, pega essa visão que quando eu li isso aqui é sensacional. O pai daqueles meninos, com medo
de acontecer, o que vai acontecer com esse moço, eles dizem assim, algo revelador. Pega a visão aqui que eu quero declarar essa palavra profética para a nossa vida. Ele vai dizer assim, eu não sei, ele era cego e agora vê. Pastor Fábio, ele vai dar uma palavra muito forte, ele vai dizer, ele tem idade maior, é maior de idade, para responder por ele mesmo. Pega a visão, irmão. Eu aprendo algo muito sensacional que Paulo vai falar. Quando eu era menino, eu tinha comportamento de menino, e agora eu sou homem, tenho comportamento de gente grande. Quando eu digo homem, irmão, estou dizendo no geral, homem, mulher, todos. Ei, eu quero liberar essa palavra para mim e para a sua vida. Quando eu tenho um encontro com Jesus, eu tenho maturidade espiritual. Sabe o que eu aprendo com isso? Está na hora de nós deixarmos de sermos meninos da fé. Está na hora de nós deixarmos de sermos criança da fé. Qualquer coisinha, passou do meu lado, não deu a paz do Senhor. Está me odiando. Nem me viu, quase me pegou na hora que estava dando ré. Ei, não me notou. Não me deu oportunidade na liturgia, não me colocou para fazer não sei o quê. Não, ei, aquele pai está dizendo assim, ele alcançou maioridade. E meu irmão, quem tem um encontro com Jesus, está num outro patamar, prega sem microfone, ora sem microfone, canta sem microfone, porque alcançou uma maturidade espiritual, e não é nada disso que nos torna adoradores. Eu não dependo de posição, eu não dependo de status para ser alguém maduro no reino dos céus. O reino dos céus é que me diz que eu ganhei maturidade. Dói um pouquinho, mas é a realidade. Ei, a maturidade espiritual de entender que eu estou passando pela prova e estou dando glória a Deus, que eu estou sendo perseguido, mas eu continuo louvando ao Senhor, porque eu saí do estágio de criança para um estágio de adulto no reino do céu, e o reino do céu quem conduz a minha vida a partir de agora. E isso é fundamental para nós entendermos que eu tenho um encontro com Jesus. Quem tem um encontro com Jesus torna-se um discípulo nato, a ponto de que, quando ele está falando com os fariseus, e eles questionam novamente, ele vai dizer assim, vocês querem se tornar discípulo de Jesus? Quando eu tenho um encontro com Jesus, eu sei quem de fato eu sou, diante de Deus, a ponto de que eles vão dizer assim, nós não queremos, somos discípulos de Moisés. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? Não é pastor A, não é pastor B, não é igreja A, não é igreja C. Eu fui levantado como um encontro com Jesus para ser adorador do reino dos céus e adorar aquele que de fato é digno de ser glorificado, que é o Senhor Jesus Cristo. E aquele moço, estou acelerando e encerrando. Se o Ministério de Louvor quiser subir, venha, vocês me ajudam. Ei, escute isso. E aquele moço, conversando com os fariseus, ele vai ser expulso. Pega aqui, irmão, olha aqui para mim. Daquele ambiente. Quando eu tenho um encontro com Jesus, eu não consigo ficar em ambientes religiosos. Você já reparou que faz tempo que você não está mais em rodinhas? Você já reparou que faz tempo que você não fica com certas pessoas? É porque o Evangelho de Cristo, ele te pegou, ele te encontrou, ele te transformou. Você não fica na rodinha de escarnecedores, você não fica na rodinha de fofoqueiro, você não fica na rodinha de maltratores, de faladores. Por quê? Porque isso não te pertence mais. Você alcançou maturidade espiritual, você já é um adulto no reino dos céus, e você não se envolve com polêmicas da terra. Você agora é envolvido com as coisas dos céus. Ele vai ser expulso. Eles vão botar aquele moço para correr. Você não é mais bem-vindo aqui. Ei, eu já não sou bem-vindo num monte de lugar.
é chá de bebê, é festa de bebê, é festa do não sei o que, é festa de daquilo, e eu estou nem aí para isso. É que eu entendi que aquele ambiente não me pertence mais. O que me pertence é estar na presença de Deus. Se eu estiver na presença de Deus, eu estou bem. A ponto de que agora Jesus sabe que ele foi expulso, reverenda Luciana, e Jesus vai falar com ele. Há algo revelador aqui, se coloca de pé. Está no verso 35 de 9. Jesus ouviu que o tinha expulsado, e encontrando-o lhe disse: crês tu no Filho de Deus? Irmão, pelo amor de Jesus Cristo, quando você chegar na sua casa, com calma, com mais tempo, melhor do que 40 minutos ou 30 minutos, lê versículo por versículo e vai lembrando. Aí ele vai dizer assim, e ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Oh meu Deus, olha o verso de número 37, Jesus lhe disse: tu já o tens visto. Quando eu vou até Jesus, lembra que eu falei? Eu recebo aquilo que eu fui buscar. Mas quando ele tem um encontro comigo, quando ele é que vem de encontro comigo, eu recebo aquilo que de fato eu preciso receber. Aí Jesus vai dizer para ele assim: tu já tem visto. Você não só viu com o físico, mas agora você está vendo com a sua alma. E aí há algo revelador que ele vai dizer assim, ó: e é aquele que fala, alguém falou aqui, que fala contigo. Quando eu tenho um encontro de Jesus comigo, ele fala comigo todo dia, toda hora, todo momento. Jesus está dizendo para ele: a partir de agora eu vou falar com você todo o tempo. Quem tem um encontro com Jesus, ele não precisa abrir o podcast, ele não precisa abrir o Instagram, ele não precisa consultar a irmã do Coquinho. Não tem nada contra a irmã do Coquinho. Vocês sabem que eu vim da Bleia. Você não precisa mais depender de profetada. Você não precisa depender de caixinha da promessa. Você não precisa depender de que alguém te manda uma palavra de motivação. Você não depende de horóscopo. Você não depende, não. Você depende da palavra. Você depende de Jesus. E você entendeu, porque você alcançou maturidade a ponto de dizer: ele vai falar comigo, ele vai falar comigo, ele tem uma palavra para a minha vida, ele tem uma direção. E Jesus se revela para ele. Quando eu tenho um encontro com Jesus, todo dia ele se apresenta. Jesus está cara a cara com ele, dizendo: sou eu que deito contigo, sou eu que levanto contigo, sou eu que caminho contigo, sou eu que falo contigo. Fui eu que abri a tua vista, não só física, mas espiritual. Quando eu tenho um encontro com Jesus, não importa se é na segunda-feira, não importa se é na quarta-feira, não importa se é no domingo de manhã ou domingo à noite, eu não estou preocupado com a liturgia, eu não estou preocupado com o que vai ter no ambiente. Eu sei que quem vai estar lá é o próprio Senhor para falar comigo. Quando eu tenho encontro com Ele, eu não dependo do anjo descer Tesa para mexer a água. Eu sei que Ele vai vir encontrar. Por isso toda vez que eu saio de casa, eu saio nesse entendimento dizendo: quem vai estar lá é Jesus. O homem do cântaro na mão, com a água, Ele está lá. E Ele vai despejar dentro de mim. O grande problema é que a gente vem no automático. Eu preciso encerrar e encerro com isso. Jeremias Pereira, pastor Jeremias Pereira. Eu comento com a Michele sempre isso. Eu tenho um medo danado disso, de verdade. Ele comentando que ele chamou amigos pastores, reverenda, e foi numa igreja, numa conferência. Pega a visão. E ele olhava para o pastor amigo dele, obreiro da igreja, um outro aqui, que estava ali, todo e ele assim, e ele contando, ele dizendo: mas que palavra sem graça, que louvor nada a ver,
Mas e aí ele olhava para o lado e todo mundo que ele levou, vibrando com a palavra. Aí o Espírito Santo soprou no ouvido dele e diz assim: Jeremias, você está muito preocupado com as coisas daqui, enquanto eu estou aqui derramando graça sobre a vida deles, você está aí todo seco. Está na hora de você parar de olhar para a roupa de quem vem o vestido todo torto, amassado. Está na hora de você parar de olhar porque o irmão cantou fora da nota. Está na hora de você parar porque o irmão perdeu o tom da bateria. Está na hora de você olhar porque o pastor errou quem era Zaqueu e colocou que era Ezequias. Está na hora de você parar de olhar porque o obreiro esqueceu alguns detalhes. Está na hora de você parar que alguém errou alguma coisa e você começar a perceber que ele está no culto falando com você. Ele usa a vida de um, ele usa a vida do outro, mas ele fala conosco. Ele ainda é o noivo, ele ainda é o dono dessa igreja. Por isso hoje à noite entenda isso de uma vez por toda. Quem tem um encontro com Jesus alcança a maturidade espiritual e agora tem um tete a tete com o próprio Senhor. Feche os seus olhos, curva sua cabeça. O ministério de louvor vai louvar, este louvor reflita nisso. Às vezes a gente vem para a casa do Senhor e dizendo assim: não é só aqui, mas esse ambiente do encontro vai te seguir amanhã, no teu trabalho, na escola, na faculdade, no consultório, na consulta, onde você estiver. Você vai ouvir a voz dele falando com você e dizendo: eu estou aqui. Eu abri não só os teus olhos físicos, mas eu também estou abrindo os olhos da tua alma para você enxergar. E toda a religiosidade cair por terra, toda parte infantil da tua vida espiritual cair por terra, e você permitir o crescimento espiritual na sua vida. Quando nós temos um encontro com Ele, recebemos mais de fato aquilo que precisamos para a nossa vida. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio
Ele quebra paradigmas na nossa vida. O encontro com Jesus produz mudanças e precisa produzir mudanças. Se não há mudança na sua vida, é porque ainda não teve um encontro com Jesus. O encontro com Jesus revela quem Ele é. O encontro com Jesus pode trazer cura física, mas o propósito do encontro com Jesus é produzir salvação. O encontro com Jesus escreve uma nova história. Tudo que o pastor Adriano pregou, então eu fui aqui escrevendo, que é a mensagem que eu estou levando para mim, para casa, para que eu pratique essa palavra. O encontro com Jesus precisa revelar quem Ele é. Então cada encontro que eu tenho com Jesus precisa trazer de volta para mim, declarando: olha, você pode dizer que Ele é só um profeta, você pode dizer que Ele é um pecador, eu não sei, eu sei que no meu encontro com Ele, Ele me curou, porque eu era cego e agora eu vejo. Ah, que coisa extraordinária. Eu quero que você saia daqui nessa noite com essa palavra queimando no seu coração. Que você tenha uma semana extraordinária, uma semana de encontros com Jesus. Porque o encontro não vai ficar aqui. Você não vai para casa e acabou o encontro com Jesus. Não, Jesus vai com você. Onde você for, Ele vai junto com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor. A paz que excede todo entendimento. Que essa paz guarde o teu corpo, guarde a tua alma e te livre de todo ataque do maligno. Que você seja bem sucedido na sua entrada e na sua saída, onde quer que você ande. Que o bom pastor se faça presente junto com você. Que a bênção do Senhor seja contigo. Dê a paz e receba a paz nessa noite.